chegar até aqui. E o Otacílio conversou com a gente, também foi muito bacana, muito gostoso. Mas hoje não teve pneu furado. O Serginho chegou, né? São salve, a gente fica muito feliz. O pessoal que está aí no fundo não quer mais um pouco de calor humano. O Chico me falou que aqui tem mais vibrações positivas do que ir no fundo, né? Então, se quiserem vir, aqui tem mais calor humano, as vibrações são bônus hora, ganha mais bônus hora aqui na frente, né? Bônus hora. Bônus hora é bom, ganha mais. Ganha mais. E a equipe está mais próxima, espiritual, exatamente. A espiritualidade está mais aqui, vai, né? Eu acho que é uma boa, né? Obrigada, pessoal. Bom, Serginho, a gente dispensa comentários, está sempre aqui com a gente, né? E é uma pessoa muito querida, professor, que está com os jovens, fala de uma maneira muito flexível, alegre. E a gente, com certeza, sairemos daqui renovados em muitas reflexões. Então, para começar a noite, vou fazer a prece de abertura. Ou alguém quer ser o primeiro abençoado da noite? Não? Não posso ser eu mesmo? Então vamos lá. Senhor Pai, querido Mestre Jesus, agradecemos pela bênção da vida, pela oportunidade de nos reunirmos em vosso nome, para que nesta noite possamos ouvir vossa palavra com alegria, otimismo e tranquilidade. Que possamos levar aos nossos lares esse sentimento e toda essa luminosidade que receberemos aqui e compartilhar com nossos amigos, familiares e todos aqueles que encontrarmos. Que seja uma noite muito feliz e que assim seja. Vou chamar o Serginho, que ganhou uma caneca, né, Serginho? Uma leite quentinha hoje. Tudo bem? Mel e açúcar. Ai, que delícia. É pra subir, né? Você quem sabe? Boa noite a todos. Tá tudo certo aqui? Tá. Todo mundo está ouvindo? Tudo bem? Meus irmãos, é uma alegria imensa estarmos aqui. Desejamos que todos estejam em paz. Se porventura alguém não está, nós exoramos que fique muito bem o mais rápido possível. De fato, eu não tenho como agradecer a casa, personificada pela Karina, que é quem sempre, tão meiga e fraternalmente, nos convida para aqui estarmos. Muito obrigado. Segundo o contato feito adredemente, é para terminar às 23 horas. Isso. 23h30. Vou tentar cumprir. Meus irmãos, certa feita Jesus, falando aos discípulos em Cafarnaum, fez uma pausa, o que era muito incomum, ele sempre foi muito imperativo, mas naquele contexto ele fez uma pausa, relanceou o olhar pela multidão e perguntou: o que buscais? Palavras do Mestre em João, capítulo 1, versículo 38. O que buscais? Por certo, ele não esperava que ninguém ali, os discípulos ou a multidão, levantasse a mão e respondesse. Mas ele esperava sim que todos olhassem dentro de si mesmos e então respondessem a si mesmos: afinal, o que é que eu espero da minha vida? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Qual é o meu objetivo nesta imensa sinfonia chamada existência terrestre? Sendo assim, podemos dizer hoje, há muito tempo, não é? Faz 2014 anos aproximadamente, daquele momento em que ele indagou, podemos afirmar, acredito, que todos buscamos a felicidade. Todo indivíduo almeja ter paz interior inabalável. E posto isso, o próprio Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Palavras que estão em Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós, ou seja, a felicidade está dentro de cada um de nós. Por conseguinte, é uma conquista interior, íntima. Não está, portanto, nos bens materiais, nem tampouco nas glórias ilusórias do nosso planeta, mas dentro de cada um de nós. Seguindo esta linha de raciocínio, o maior gênio do mundo, depois dele, o brilhante codificador do Espiritismo, Allan Kardec, estabeleceu no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, o seguinte: reconheces o verdadeiro Espírito
feita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, sempre tomando as suas más inclinações. Daí ele completa a ideia dizendo que a evolução é um patrimônio intransferível do ser, isto é, cada um evolui por si. Eu não posso evoluir por ninguém e ninguém pode evoluir por mim. Cada um evolui por si, pois a felicidade é resultado do esforço pessoal de cada um. E retomando o pensamento de Jesus, o suave mestre dos mestres afirmou: a cada um será dado segundo as suas obras. Palavras dele em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Diante disso, o espírito Amélia Rodrigues é um espírito por quem temos, digamos, uma admiração muito especial, porque as suas palavras nos livros psicografados por Divaldo Franco são tão nobres, tão poéticas e tão cheias de vida, e ela se dedica imensamente a retratar os eventos envolvendo Jesus naquele momento, e você sente até o cheiro da vegetação lendo Amélia Rodrigues. Tamanha, né, a efusividade e os detalhes que ela nos oferta nos seus livros. Então, no livro Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Franco, ela intitula um dos capítulos de A Família de Betânia. E então diz o seguinte: Jesus estivera em Betânia por muitas vezes. Lá fez vários amigos, com destaque para a família de Lázaro, constituída por Lázaro e as irmãs, a mais velha Marta, a mais nova Maria. Inclusive, das 3 aparições do Mestre em Betânia, a segunda foi aquela que ficou aí grafada nas páginas da história, porque quando o Mestre chegou, a multidão acorreu a ele e disse: olha, o Lázaro morreu e vai ser sepultado. E ele sabia que não. Então ele aproximou-se e viu o corpo. Sabia que tratava-se de catalepsia nervosa. Se ele tivesse desencarnado, não haveria como ressuscitá-lo, possível, porque contraria as leis naturais estabelecidas pelo Criador. Mas ele sabia que ele não tinha pulso, não tinha nem tampouco batimento cardíaco, porém não estava desencarnado. Então ali com magnetismo fez o Lázaro recobrar a consciência. E isso foi tratado aí nas crendices e superstições do planeta como um milagre. Mas no caso ele não estava morto. Então a partir daí, né, a amizade cresceu, já tinha no primeiro encontro, agora na segunda visita, e na terceira, última, é esta que abarca a referida mensagem. Eles chegam, os 12 e Jesus, e então Simão Pedro bate a porta da casa de Lázaro. Lázaro abre e imagine, não é? Receber a visita de Jesus no seu lar. Lázaro não se contenta e diz: olha, que honra, Senhor, muito obrigado pela tua visita, e pelos 12, né? É uma multidão, mas que beleza. E aí Jesus adentrou, os 12 adentraram, as irmãs vieram, cumprimentaram a todos, e Lázaro percebeu: Senhor, o Senhor é tão cheio de vida, otimismo, alegria, serenidade, mas eu percebo um pouco cansaço, né? Da distância percorrida na estrada, muito sol, aí os ventos, muita poeira. Sente-se na minha cadeira, a fim de relaxar um pouco. E Jesus não titubeou, sentou-se, e logo o pessoal correu tal como uma boiada, né? Todo mundo queria ficar perto dele, eu também correria. Mas a Ana Amélia Rodrigues disse que o pessoal vai se acotovelando ali, né? E aí a irmã mais nova de Lázaro, Maria, senta-se quase que no pé direito de Jesus e fica olhando para ele, e todos os outros ali já devidamente posicionados. Ocorre que nesse momento a irmã mais velha, Marta, sai do recinto, e Jesus não dá a mínima para isso. Todos olham para ele, ávidos por conhecimento espiritual, e ele começa: o reino de Deus está dentro de vós, e trabalha essa questão. No meio da lição, silêncio total, todos ouvem um grito que vem lá dos fundos da casa: Maria, Maria! E obviamente todos ali reconheceram que era a voz da irmã mais velha, Marta. Jesus relanceia o olhar para a moça, sentada aos seus pés, quase que literalmente, e ela nem pisca, tamanha concentração para assimilar aquele conteúdo de validade eterna. Mais alguns minutos, os gritos:
Maria, venha cá, Maria, venha cá. Ele mais uma vez passa os olhos e a moça lá, firme. Ele prossegue. O reino de Deus deve ser comparado e vai. De repente invade a sala a Marta. Ô Senhor, desculpa aí, hein? Mas é o seguinte, eu estou lá no fundo preparando, de uma forma bastante atabalhoada, o repasto, a janta, porque é muita gente, não é? E ademais, estou preparando aí os lençóis para o pessoal dormir em paz, aqui tranquilo. E estou chamando repetidas vezes a minha irmã para me ajudar. Ocorre que ela, no entanto, ignora assintosamente o meu chamado, finge que não ouve. Será que o Senhor pode convencê-la a ir lá no fundo me ajudar? Jesus, segundo Amélia Rodrigues, dá um sorrisinho, fita bem aquela personagem e diz: Marta, Marta, tua irmã escolheu a melhor parte, a qual não será, em hipótese alguma, retirada. Eu agradeço muito o teu carinho e a tua consideração em tentar aí, não é, preparar a janta e o aconchego, os colchões, os lençóis. Muito obrigado. Acontece que, por outro lado, as minhas palavras são fontes de vida eterna e logo eu não estarei mais aqui. Pergunto, como ficará você se não ouviu, não compreendeu e, portanto, não assimilou as palavras que eu aqui vim ensinar? Deveis recordar, então, vigiar e orar, para não cair em tentação. O vigiar e orar está em duas passagens, Marcos 14:38 e Mateus 26:41. Nenhuma dessas duas diz respeito a esta narrativa, mas Amélia Rodrigues coloca no referido capítulo no livro Primícias do Reino. Entendendo o recado, a irmã mais velha de Lázaro, Marta, senta-se e também põe-se a ouvir as palavras de Jesus. Porque ali era uma questão muito clara. Ele agradeceu, muito meigo, muito generoso, muito bondoso. Mas cá entre nós, meus irmãos, a janta e o lençol não tinham nenhuma importância para ele, não é? Então, não é que ela era uma ignorante, mas a escala de valores dela era muito diferente da dele. Essa lição diz respeito a dois aspectos fundamentais da nossa vida, se estamos de fato compenetrados na nossa evolução espiritual e, portanto, na nossa felicidade. O primeiro aspecto é como utilizamos o nosso tempo na Terra. E o segundo, não menos importante, quais são as nossas prioridades? Ou seja, o que elegemos como sendo de fato importante para nós em nossa vida. Na questão 196 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais sobre a evolução do ser. E a resposta é veemente. A resposta é simples. A evolução do ser ocorre durante a reencarnação, do berço até a morte física. Se evolui muito no mundo espiritual, se aprende, se trabalha, desde que haja empenho, etc. Não é? Mas essa evolução fica cravada no espírito, durante a reencarnação, seja na Terra, seja em outro planeta onde se possa reencarnar. Porque no mundo espiritual nós adquirimos valores para aplicar na Terra, mas é na Terra ou em outros planetas que nós temos que cumprir certas diretrizes. No nosso caso, o mundo de expiação e provas, em transição para o mundo de regeneração. Há conflitos, obstáculos. Treina a paciência, doa amor, consola corações, ilumina consciências, trabalha infatigável no bem. Tudo isso crava lá dentro o que Allan Kardec denomina de evolução. Então, cada segundo é muito precioso. Por mais magra que seja uma reencarnação, 80, 90, 102 anos, uma senhora aí desencarnou outro dia, a família ligou para a gente fazer a prece, mas 102 anos, parece que é muito. De fato é, se analisarmos em termos históricos. Mas cada segundo ali teria sido bem vivido, de forma realmente extraordinária, voltada para a evolução espiritual? Talvez sim, talvez não. Mas cada segundo é muito precioso. Ato contínuo, o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém lembra o título do capítulo 6? Gente, vamos aí, vamos começar a jogar livro, vai.
No mundo maior, o quinto do André Luiz. Extraordinário. Vamos lá! Ó, gente, eu sei que tá frio, eu sei que é tarde, né? Mas, pô, fiz palestra de manhã em Araçatuba, tarde em Matão, tô aqui, dá uma força para mim. Tudo tema diferente, obsessão, mediunidade, sociedade contemporânea. Ninguém abre o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, explicação, depois prefácio, depois introdução. Capítulo 1, quer ver como todo mundo sabe? O Platão já havia dito, viver é recordar. Você sabe, mas não sabe, sabe. É o tema socrático da maêutica. Primeiro capítulo, eu não vim. Ah, lá como sabe. O 2, meu reino não é desse mundo. Aí o 3, há muitas. Todo mundo sabe. Vocês não querem me ajudar, é uma vontade isso daí, viu? Muito feio. O 4, é uma reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o 5º é o extraordinário, bem-aventurados os aflitos. E o 6º é o nosso aqui, o Cristo Consolador. Neste capítulo, o Espírito da Verdade, além do Espíritas amai, os Espíritas instruídos, ele afirma o seguinte, e atençãozinha para a expressão único. O único objetivo da reencarnação é a evolução intelecto-moral do indivíduo, espírito imortal e individualidade eterna. Ponto, fecha aspas. Olha que coisa sensacional. O único objetivo da reencarnação é a evolução intelecto-moral do indivíduo, espírito imortal e individualidade eterna. O resto não interessa. Então, a partir daí, o espírito Manuel Monteiro, poeta, escreveu por Chico Xavier, no livro Correio Fraterno, uma mensagem estupenda, intitulada Somente Hoje, e que traduz justamente esse pensamento. Ele diz assim: hoje, à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever. Felicidade e paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho. Alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precises recompor, gentilezas no lar. Trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração. Apoio espiritual em simples frases, na tarefa que abraças e abençoes, que nada disso atrasas, nem deixes de fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje, só terás uma vez. Bonito pra caramba, não é? Eu, quando li isso aí a primeira vez, eu falei, o que é isso? Isso é uma baixaria, né? Com o poder de síntese do autor, para resolver, impressionante. Então, não é a Amélia Rodrigues, mas é muito bom. Então, a partir daí, a questão é muito simples. E aí, o espírito Eros, que foi uma mulher espírita, na segunda metade do século XX, segunda metade do século XIX, o tempo vai passando, né? Eu nasci em 77 e era o século XX. E assim, a referência era o 19, agora a referência é o 21. Os meus alunos têm todos entre 17 e 25 anos, falam assim, nossa, 77? Você é velho, hein? Eu falei, pô, você é muito obrigado. Ele falou, eu não tinha e-mail naquela época. Eu falei, não tinha, só fui ter e-mail em 99. Eu falei, pô, por que você me via? Porque a maioria deles é psicopata, não é? Eles acham que podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eles falam assim, como vai? É celular ou alguma outra coisa? Eu, bem... Fala, olha, tem uma cobra aí do seu lado. Ah, vai te picar, hein? É cobra! Demorou para entender, né? Mas brincadeiras à parte, nesse imenso contexto, o espírito Eros, desencarnando no Rio de Janeiro, não era o nome, não é? Mas ela optou por permanecer anônima e usar esse pseudônimo Eros. No mundo espiritual, com muitos títulos de enobrecimento pela literatura nobre que divulgam na Terra e tal, foi ofertado, olha, você tem a opção de escolher trabalhar em certas colônias espirituais, agora você vai fazer o quê? E ela disse assim, eu quero escrever, continuar a minha tarefa, né? Mas eu quero, tem que ser nas colônias? Tem. E não pode ser também na Terra? Também pode. Falei, então beleza, eu gostaria de também me dedicar aos irmãos da Terra. Falei, então está combinado,
vamos ver lá, o Divaldo Franco tem uma brecha para te encaixar. E aí começou a escrever. Um dos livros do Espírito Eros é de 79, chama-se A Busca da Perfeição. E ela narra naquele momento várias histórias verídicas que ocorreram no século XX, para qualquer estudioso rigoroso, né? Não, peraí, aconteceu mesmo, vou lá checar na fonte e tal. Aconteceu sim. Só que ela dá, né, um enfoque espiritual, porque é um espírito espírita. E ali ela documenta, por exemplo, que certo dia, um multimilionário norte-americano, que teve a esposa numa situação lamentável de depressão profunda e a mulher acabou se suicidando, ele se viu nessa situação. Depressivo, um choro convulsivo, sem vontade de levantar, de sair de casa, e ele era dono de uma das maiores empresas norte-americanas na área aí de alumínio e tal. E ele falou com um amigo: olha, eu fui no psicólogo, eu fui no psiquiatra, e nada me anima, parece que tem alguma coisa assim, que eu estou subindo, vem um gancho, me puxa para trás, eu sou escravo de mim mesmo, eu não consigo. E aí o amigo compadecido falou: você está com medo de se matar, né? Igual sua mulher, né? Ela se enforcou. Ele falou: eu estou com muito medo, né? Mas eu começo a entender como ela pensava, porque é uma angústia. Então, ele falou: ó, seguinte, o amigo disse, o semestre passado eu estive em Londres, lá numa convenção, pessoal de exportação, não sei o quê, e teve um indivíduo lá, uma pessoa extremamente agradável, otimista, super inteligente, e ele me confessou em um dos jantares que ele ficou internado um tempo, com esse negócio aí que você está sofrendo agora. Só que não adiantou essa internação. E ele ouviu falar de um sábio na Índia, e foi conversar com esse sábio e voltou curado. Então, já que você está aí com desespero, eu vou dar um jeito de falar com esse cara, ele me passa o endereço do sábio, você tem seu avião, você vai na Índia e conversa com o sábio, o que você acha? Ele falou: estou aceitando tudo. Eu falei: então beleza. 3 semanas depois ele embarcava de Washington lá para a Índia, perto da cidade de Itani. Foi, chegou lá, né? Pessoa bem relacionada, muito dinheiro, outra coisa, né? Não passou necessidade alguma ali. Falou: olha, eu preciso saber onde que é tal lugar. Ah, tem um guia que pode te levar. Chegou no guia: ó, me leva até lá. Você vai falar com o sábio? Vou. Ó, é tanto. Está aqui. Mas demora, hein? 5 horas de caminhão. Mas caminhão, falou: você tem bagagem e tal, é tudo terra aqui, eu só tenho caminhão. Então vamos lá. Foi. Chegou lá, fulano estacionou, falou: mas só tem mato aqui. Falou: pois é. Você vai pegar tudo que você tem aí, mochila, tudo, eu não vou te ajudar em nada, eu sou só motorista. Você vai subir esse morro, dá um jeito, parceiro. Agarra, é um morrinho de mato. Atrás tem um casebre, uma casinha. Ele mora lá. Mas ele vai estar lá? Vai estar lá. E você? Não, eu fico esperando. Mas quanto tempo que ele vai demorar comigo? Eu falei: não sei. Eu trago gente aqui faz 20 anos. Às vezes a pessoa fica um mês aqui, às vezes ela vai embora no mesmo dia. Mas vai dar tudo certo. Vai lá, mas vai sozinho. Ele falou: bom, vou lá. Pegou as mochilas, tal, estava de terno e gravata, não sei o quê, teve que ir, né, a grama lá, e folha para cá, para lá. Viu a casinha toda aberta, janela aberta, porta aberta. Ele chegou lá. Tem alguém em casa? E ouviu lá no fundo: pode entrar. Falou: pô. Contexto contemporâneo, né? Não era 2014, era 79, né? E já tinha uma questão de desconfiança, tanto é que o espírito Joana de Ângeles escreve o livro O Homem Integral em 1980. E um dos grandes temas do livro é a questão do medo na sociedade, por causa da insegurança, violência e tal. Então ali, pode entrar, ninguém sabe quem é, achou estranho, achou esquisito. E entrou. Ó, estou aqui na sala esperando. Não, eu sei, eu já estou indo. Aí vem aquele senhor, super meigo, super tranquilo, aparentando 20 anos a menos do que ele tinha de fato. Chegou ali com aquela roupa lá, aquela roupa lá, Mahatma Gandhi, né? Aquele lençol, o cara faz ali, sandalinha, não sei o quê. Seja bem-vindo à minha casa. Ela deu um abraço. O americano estranhou, falou: o cara é muito sensacional, não é possível. Ele me conhece, manda entrar, me abraça, coisa de louco. Beleza. Falou: meu amigo, pelo seu rosto você é ocidental, ou é europeu, ou é americano, inglês, americano, né? Americano, isso. Beleza, você pegou o avião, tá cansado, tá suado, muito calor, tira essa roupa, rapaz. Vamos aqui conversar.
Senta na minha cadeira, põe todas as mochilas aqui, eu vou pegar um copo de água. E foi lá pegar água. Quando ele voltou, o americano estava sentado. Mas o americano ficou constrangido. Porque nesse ínterim, ele relanceou o olhar sobre a sala, ou pela sala, e percebeu que só tinha uma cadeira. Tinha uma mesa com muitos livros, e tinha um colchão no chão. Mas o colchão estava com algumas almofadas em cima e um edredom. Ele percebeu que era alguma coisa íntima, né? Ele sentou na cadeira. E ficou agora angustiado, porque o outro voltava com um copo de água. E ele agradeceu, e toda aquela cordialidade, fraternidade incrível, ele falou: olha, mas eu vou levantar para o senhor sentar. O senhor é dono da casa e vai ficar em pé? Ele falou assim: não, mas senta, porque eu estava sentado já o dia inteiro. Eu quero ficar em pé, me sinto bem assim. O indiano. E aí o norte-americano falou: então tá bom, me dá essa água aí que eu estou com muita sede, tomou. E o indiano só observando: mas está com pressa, né? Está tomando água com muita pressa. Falou: estou com muita sede e tal. Muito bem. E aquele silêncio. E então o americano assim, aflito, falou: pô, cara, não tem móvel aqui? Onde é que estão os teus móveis? Cadê a sua cadeira? Você precisa sentar. Onde é que estão os seus móveis? Fala para mim. O indiano olhou e disse assim: pois é, os meus móveis, né? Como faz o Sócrates de Atenas, ele respondia com uma pergunta: fala para mim, caro amigo. O indiano dizendo ao norte-americano: onde estão os teus móveis? E sarcástica, ironicamente, o norte-americano disse: os meus? Mas que pergunta? Eu estou aqui de passagem. E o sábio virou e disse: eu também. Todos estamos aqui de passagem, não é? E ali aquele indivíduo sabia exatamente aonde ele queria chegar. Portanto, ele não perdia tempo com quinquilharias. A casa dele era clean, né? Dá para jogar futebol ali dentro. Um colchão, uma mesa, um monte de livro e uma cadeira. Só. Então, a partir dali, o norte-americano falou assim: pera, ele falou: a primeira lição é essa. Você veio aqui em busca de alguma coisa, a primeira é essa. Na sequência, o Espírito Eros narra que na região da Palestina contemporânea ainda há certos núcleos cristãos, são minoria, mas existem. E havia dois, digamos assim, monges, que saíram lá de uma certa região do monastério e tinham que levar uma mensagem a uma outra região a pé. E eles foram caminhando. Contudo, chegou um certo momento da viagem que eles tinham que atravessar o rio. E na reflexão, eles tinham passado ali muitas vezes, tinha uma ponte por cima desse rio. Mas agora eles não sabiam que uma tempestade havia passado pela região e a ponte havia desabado. Então, eles estavam ali, né, com batina e tal, ia ter que se molhar. Pô, e agora? Agora nós temos que ir, o objetivo de ir é mais importante do que a roupa, a gente vai ter que atravessar e ponto. Mas nisso, uma senhorita, por uma estrada vizinha ali, também chega com uma vestimenta para ir a uma festa e fica desesperada. Mas eu fico sem maquiagem, eu estou aqui, olha, uma sandalinha, o meu vestido de seda. Como é que eu vou atravessar nisso? Não tem condição. E o monge, vamos chamá-lo aqui de caridoso, ele olhou e disse assim: você precisa muito ir nessa festa? Preciso. Preciso sim, moço com o qual vou me casar, ou pelo menos quero, ninguém está lá, e eu estou esperando isso há muito tempo. E você quer ir sem se molhar? Sim. Só tem uma possibilidade: eu te carrego no colo e te levo até o outro lado. Tudo bem? Ela: mas o senhor faria isso por mim? Sim, sem problema, sem problema. Então eu aceito. Então vamos lá. Pegou no colo e foi se molhando, levando a senhorita tranquila. Chegou do outro lado, ele colocou. Ele: bom, nós vamos para cá, você vai para lá, né? Ela: isso, obrigado, ele vai com Deus, tudo de bom. E do lado o outro monge, carantonha, aflito, querendo esparzir pessimismo, mas em silêncio. Foi indo. 1 hora de caminhada. O que havia permanecido em silêncio até aquele momento segurou no braço do caridoso e disse: eu não estou aguentando mais. O outro respondeu: você quer descansar? Tem uma árvore ali, algumas pedras, a gente senta.
Falou, não, não é isso. É que é o seguinte, para entrarmos lá no monastério, há décadas atrás, fizemos alguns votos. E um voto era que você, uma vez ordenado lá, etc., você não poderia mais tocar em nenhuma mulher, nem na tua mãe. E você acabou de levar a moça no colo. Eu vou ter que falar para o nosso superior. Ao que o caridoso obtemperou. Fique à vontade. Mas você não vai reclamar? Não, eu levei mesmo. O que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Você me lembra muito dos fariseus. Quando certo dia Jesus, depois de fazer o bem, como sempre fez, veio os fariseus, mas você está trabalhando de sábado. E hoje é sábado. Está trabalhando de sábado e não pode, porque no livro sagrado, de sábado não pode. E Jesus olhou e disse assim, hipócritas, se porventura tivesses o cavalo se afogando no poço, deixaríeis? E eles responderam, não, salvaríamos o animal. Ele falou, então por que eu não posso ajudar o meu próximo? Ele falou, então você ficou bravo? Eu falei, eu não fiquei bravo, eu já esperava isso de você, porque você não pensa muito. Mas o que mais me impressiona é que eu deixei aquela senhorita lá atrás, há mais ou menos 1 hora, 60 minutos. E você a está carregando aqui, até agora. Então o Espírito Eros junta esses 2 capítulos e diz o seguinte: nós só devemos carregar dentro de nós e fora aquilo que seja extremamente necessário para a nossa evolução espiritual. Caso contrário, podemos imaginar um mapa em que a felicidade está aqui. A felicidade é sinônimo de evolução espiritual e paz interior inabalável. E nós estamos na estrada. Perfeito. Acontece que existem paradas opcionais. Para aqui, para aqui, para aqui, para colar, dá uma voltada para cá, faz um balão, retorna. Mas a estrada está aqui e o foco é esse. Tudo aquilo que não nos favorece espiritualmente, fora, nem dentro, é parado. E aí o Espírito Eros nos convida, então, a esta reflexão. Aqui, Bezerra de Menezes Espírito se dedica intensamente no livro Compromissos Iluminativos. Na verdade, esse é um livro feito de uma outra forma. Ao final de algumas palestras, Divaldo Franco possibilita ao referido espírito se comunicar via psicofonia. Isso é gravado, transcrito e acabou virando esse livro, Compromissos Iluminativos. Então são comunicações psicofônicas ocorridas no Brasil, no exterior, ao longo dos anos. Um livro de quase 200 páginas, é um livro lindo, muito profundo. Em dado momento do livro, o Dr. Bezerra de Menezes faz uma análise da nossa situação contemporânea. Não nós aqui, meus irmãos queridos, mas de 7 bilhões de pessoas que vivem na Terra. E ele diz logo no início da mensagem: o Espiritismo tem como lema promover a criatura humana, não é? Tem como lema vencer o materialismo. O indivíduo deve ser consolado, deve ser esclarecido. E a partir daí tem a questão do livre-arbítrio, a questão da reencarnação, da lei de causa e efeito, da pluralidade dos mundos habitados, da mediunidade, da comunicação, portanto, entre os 2 mundos, do intercâmbio que ocorre entre todos nós, e assim por diante. Mas ele chega em dado momento da comunicação que ele diz assim: nós, os espíritos espíritas, que tentamos incessantemente promover os espíritas reencarnados, e bem como a população como um todo, às vezes nos sentimos não tristes, mas melancólicos. Aí você fala, poxa vida, onde é que ele vai chegar com isso, né? Diz assim, então, ocorre que tem um planejamento reencarnatório para cada um. E aí o mentor espiritual está ali todo o tempo, né? Desde aqui a criancinha, depois a infância maior, a adolescência e tal. E chega um momento que o mentor espiritual, que pode ser um espírito muito evoluído, alguém um pouco mais evoluído do que você, ou alguém até mesmo que meio, pau a pau, porém, ele, como está desencarnado, tem uma visibilidade dos fenômenos mais aguçada e pode nos assessorar muito, enfim, uma série de questões aí. Mas aí ele joga justamente isso. Ele diz, nós observando de fora, nós observamos que a Terra, em 90% da população, é extremamente materialista. E ele vai. Ele diz assim: quando a criança é criança,
ela começa a ser bombardeada. Ele fala do nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E ele teve a oportunidade de morar em outras esferas, a convite de Celina, que é uma enviada do Espírito Maria. Ele disse: não, enquanto tiver alguém que chore por tristeza na terra, eu ficarei. Então imagine a situação do Espírito de luz, não é? Observando a miséria humana. Ele diz assim: observamos com dor a criança no berço, recém-reencarnada, com um projeto lindo, recebendo bombardeios de violência. Quando ele diz isso, a gente pensa em pancada, murro, etc. Não é? Mas não é nada disso. Ele está falando que o espírito tem um planejamento, o espírito tem uma bagagem. Tem gente que mora em lares terríveis, pais agressivos, e a criança é um doce, porque já é a bagagem espiritual. Mas tem aquele que não é, tem aquele que precisa ainda de um empurrão para vir assim. Então ali o Dr. Bezerra diz assim: analise com calma, sem preconceito, sem juízo de valor. A cantiga mais cantada no Brasil ainda até hoje, quando o bebezinho é bebezinho, é uma cantiga de terror. Nananenê, que a cuca vem pegar. Em outras palavras, dorme logo, mano, porque eu estou com o saco cheio. Não, a pessoa às vezes não pensa, ela não está pensando, mas ela reproduz algo achando que é agradável. Esquece que ali está no espírito imortal, com consciência, subconsciência e inconsciência. E logo na sequência da linda cantiga diz: bicho papão, vai no dicionário, papão, papar, destruir com os dentes, deglutir ou digerir. Bicho papão, saia do telhado. Dr. Bezerra diz na mensagem: muitas pessoas na Terra têm filhos, poucas são de fato pais e mães. Então o indivíduo diz assim: olha, como eu tenho que ficar muito tempo no Facebook, que é algo muito importante, eu quero que você durma agora, então você tem que dormir agora. Aí a criancinha fica ali, e aí canta, né? Bicho, papão. Aí vai dormir o pai ou a mãe, e a criança fica. Imagina a situação: a criança fica, mas não estou com sono, mas mandou dormir, e falou que o bicho papão sai do telhado, senão a cuca vem. Hipótese: um gatinho que está dando a sua passeada na madrugada, sobe no telhado bem em cima do quarto da criança e, sem querer, mexe numa telha. A criança: ai meu Deus, ele chegou. Pai, estou com medo. Para de ser ridículo, parece mulherzinha. E aí Joana de Ângeles, um dos espíritos mais evoluídos que se dedica a trabalhar para Jesus na Terra, no livro Ser Consciente, diz: aí está a fonte, uma das fontes do medo do escuro. Aí a criança: tem medo escuro, por quê? É afeminado, é frágil demais, quer que o popô saia. E vai, violência. Logo na sequência a criança já ouve: atirei o pau. Chico Xavier já disse, né, no Pinga Fogo de 73, no mês de dezembro: você reconhece o espírito de luz por duas características muito simples. Muita gente a partir de agora não vai gostar de mim, mas também não vai gostar de Chico Xavier, porque foi ele quem disse. A pessoa, em primeiro lugar, tem que gostar de gato. Quem não gosta de gato não é espírito evoluído. O gato, ele era das pessoas espiritualizadas da Idade Média, que optavam por um animal sereno, um animal que opta por estar com você ou não, tem identidade. E não um animal que faz tudo o que a pessoa quer. Aí, quando prendia a bruxa, o filósofo, jogava a pessoa e o gato na fogueira. Aí o fulano reencarna hoje porque, nossa, gato é ruim. Mas o gato é nobre. Chico Xavier tinha 12. E a segunda característica é que a pessoa tem que ser corintiana. Aí Chico Xavier me falou, eu não vou falar. Ele falou, eu falei: eu não sou espírito humano, estou no caminho, né? Então tem que ser corintiano e tem que gostar de gato. Então, nesse grande contexto, perdão, ainda se encontra nos livros didáticos do Brasil. Atirei o pau do gato, mas ele não morreu. Olha que pena, tinha que ter morrido. Aí a dona Chica se admirou, ficou estupefata pelo berro que ele deu. Dr. Bezerra vai entrando nisso, ele vai dizer: não é possível, nós estamos promovendo a paz do mundo, nós estamos promovendo a dignidade humana, estamos promovendo o consolo de corações, iluminar consciências. E ele diz nessa mesma mensagem: quanto se fala de preservar o planeta, já viram isso? A água está acabando,
não sei o que está acabando, o reflorestamento é necessário, mas até o momento nós temos uma quantidade incrível de desmatamento. Tudo isso é dito. E o Dr. Bezerra diz assim, então, mas qual é a população que nós queremos deixar para cuidar de tudo isso? É uma coisa muito séria. Então, a partir daí, ele vai com tudo. Ele diz assim, a parte, né, que beira toda a ideia de infância é uma parte extremamente violenta. Né? Boi da cara preta, pega essa criança aí que tem medo de careta, desenho, corta a cabeça, sangue para todo lado, tiro, jogos. 90% dos jogos é do tiro na cabeça. E assim a coisa vai. Né? Aí ele diz assim, aí entramos na adolescência. O jovem, se ele já é evoluído, espírita, estudioso, vai ali com o pai e com a mãe, frequenta a mocidade espírita, faz palestra, enfim, ótimo. Bebe, fuma, tranquilo. Né? Esse está encaminhado, já atingiu o patamar evolutivo legal e os espíritos contam com ele. Mas esse é minoria. Então tem aquele que está acima, eu vou para cá ou eu vou para lá. Né? E aí o Dr. Bezerra de Menezes chama a atenção da família. Ele diz assim, mas aí começa a pressão. O vizinho tirou 10, você não tirou. Você já escolheu a profissão que você vai ter, que você vai fazer? Que curso que é? Aí o menino fala assim, eu acho que eu vou fazer arte cênica. Você é coisa de maconheiro. Arte cênica? Você tem que ser engenheiro, um negócio chique aí, com todo respeito aos engenheiros, que é muito droga. Mas não pode ser estereótipo, não é? Ali eu falo, mas por quê, pai? Não, porque você precisa ser alguém na vida. O Dr. Bezerra de Menezes diz, tudo matéria, porque a profissão não é fim, é meio para fazer o bem. Após um dia inteiro de trabalho profissional, devemos nos perguntar, quantos corações eu consolei? Quantas consciências eu iluminei? Quantos sorrisos eu ofertei? Quantos abraços eu dei? Quantas pessoas se sentiram melhores com a minha presença hoje? Porque a caridade não tem hora. Então a partir daí ele diz, mas começa essa coisa, vai na escola. E eu adoro, né? Allan Kardec, Leon Denis, John Dewey, Dr. Bezerra, eles vão pegar e dizer assim, o currículo escolar é ridículo. Não tem cidadania, ética, direitos e deveres, comportamento humano, nada. Com todo respeito a todos aqui, meus irmãos, aluno de 12 anos, ele vai ver molusco sedenterado, paroxítono, oxítono, logaritmo. Desculpe, a gente vive num país que tem 17 milhões de jovens em depressão profunda, número 1 do mundo em consumo de crack, segundo do mundo em consumo de cocaína, níveis de aborto nunca antes vistos na história, níveis de bulimia e de anorexia absurdamente avançados em relação ao século XX. A escola se preocupa com isso porque tem um negócio chamado vestibular. Mas se não passar no vestibular, sua vida acabou. Então aí ele passa no vestibular, e eu recebo esse aluno. Aí ele chega na universidade e diz assim, mas é só isso? Sim, é só isso. Mas foi enganado e torturado. Já faz parte da sua expiação. Todo o seu processo escolar, tortura. Aí ele fala assim, bom, então tá. Eu falei, mas agora você fica aqui comigo. Mas tem a festa. E o crack? E a orgia? Mas e a pinga? E eu vejo isso todos os dias. Os casos de aborto, tentativas de suicídio. Mas o menino agora foi internado, você não pode vir mais, o pai está aí, quer conversar com você, quer que você vá lá na clínica fazer a palestra, e vai. Fui fazer uma palestra em Catanduva, Núcleo Educacional Espírita Joana de Ângeles. Do lado tem uma escola Professor Divaldo Franco. Cheguei lá, fui recebido por uma senhora chamada Dona Helena, e o Ari Dourado cuida do centro, e ela cuida da escola. Cheguei lá, estava tendo aula, 7h30. O paradigma é outro. O pai está no trabalho, larga a criança. Não. Aqui é escola, como evangelização. Pode ser na hora da palestra, pode ser em outro horário. Não é porque o pai é uma outra coisa. Cheguei lá 7h30, as crianças ali. Eu perguntei, é noturno? Ele falou, não, eles entram às 3. Que legal, ótimo, entra às 3. Muda o paradigma. E a molecada lá. Eu olhei, ninguém com celular. Todo mundo concentrado. Olhei o lixo. Sou bem observador. Olhei o lixo. Não tem a placa. Está lá no azul. Não está escrito papel. Está só no azul. O barrilzinho. Do lado está o vermelho. Não está escrito plástico. No verde não está escrito vidro. O metal não está ali no amarelo. Está só no amarelo. E o bordô, que é o orgânico, também nada escrito.
Fui só olhando, nem então, dona Helena, né? Bati o olho assim, tudo certinho. Papel, no azul, plástico, no outro, tal. Falei, ó, preciso fazer xixi, que eu tomo muita água, uso muita voz, né? Fui ao sanitário, impecável. Tudo seu cheiroso e tal. E era o horário que eles já estavam saindo, não ia começar. Aí na hora que eu voltei, muito grande, lá na hora que eu voltei assim, eles já estavam ali, né? E aí a dona Helena, vem aqui conhecer o Serginho. Veio um menininho, uns 14 anos, tal, e uma menina de uns 15, né? Falou, oi tio Serginho, como vai? E graças a Deus, perfeitamente bem, e vocês? Ninguém com fone, negócio, nada disso. Falei, e agora? Terminaram as aulas? Sim, nós vamos te ouvir. Eu falei, mas que honra, por favor, você deve estar cansados, não perca seu tempo, vai ler um bom livro agora, toma um banho. Não, nós estamos aqui porque o tema não é mediunidade, obsessão e paz interior. Então, nos interessa muito isso. Foram na plateia, primeira carteira, desculpe, não é que quem está no fundo não se interessa, não é isso. Mas assim, chegaram assim, todo mundo lá, silêncio total. Né? Aí você passava assim, falei, mas eles vão ficar nessa mesmo? Falei, esse é o futuro. Né? E aí eu puxo para mim, né? Meu filho, registro da história do Espiritismo no Brasil. Foi a primeira criança que aos 3 anos falou no microfone numa casa espírita Kardec. Isso foi filmado, mandado pela Federação Espírita Brasileira. Ganhei um pôster assim. E eu nem ligo para a Federação Espírita Brasileira. Mas, falou assim, olha, recebeu a fita, o pôster, parabéns, o menininho. Eu falei, muito obrigado, né? Mas é um registro. Eu falei, então, é o Francisco Emmanuel. Fui bem, né? Tranquilo. Francisco Emmanuel. Enfim, e ali, né, eu vi aqueles jovens. Me conheci depois da palestra um psicólogo. E ele falou, eu acompanho eles, porque a escola é privada, mas eles têm um convênio com a prefeitura paga 100 vagas para eles estarem lá. E aí esse psicólogo está fazendo a tese de doutorado, então é psicólogo que é doutor mesmo, ele está fazendo com base assim, ele acompanhou aqueles jovens, né, que já saíram de lá e estão no último ano da universidade. Então ele pega uma sequência, assim, o jovem que entrou lá, que teve aquele tipo de educação diferente, né, e tal, que a família às vezes nem deu, tal, mas a escola é muito famosa e ali você vê que o espírito é evoluído, ok, mas também tem uma pressão ali que diz, olha, vamos melhorar um pouco, né? E você vê que é um outro ambiente, é uma outra vibração. E ele analisou, então ele falou, Serginho, a minha tese são 410 jovens que eu analisei de forma quantitativa, qualitativa, jovens que passaram aqui, são de Catanduva, Rio Preto, Mirassol, tudo aqui da região, hoje fazem universidades pelo Brasil inteiro, e eu tenho todos os registros. Nenhum deles usa bebida alcoólica, nenhum deles usa droga, nenhum deles se envolveu em violência. Acaso não existe, coincidência não existe, sorte, azar não existe. Foram educados. Por isso Allan Kardec propõe, é pela educação, amor, ética, moral, coração, sentimento, conhecimento, intelecto, razão, e não pela instrução pura e simples de alguns conteúdos que você forma um indivíduo. Eu nunca me esqueço quando eu vi aquele trabalho do Fernando Braga da Costa, o moço fez psicologia social na USP, o mestrado dele foi sobre os garis, a percepção que o gari tem da sociedade e que a sociedade tem do gari. E ele fez a pesquisa participante, a metodologia da antropologia. Então ele foi de autorização e de manhã ele dava aula como professor substituto. E à tarde ele se vestia de gari e observava. Ele narra no livro, meus irmãos. Está lá, retratos de uma humilhação pública. Dá até dor de ler aquelas palavras. Ele diz assim, eu, uniforme laranja de gari, as pessoas ali não me reconheciam agora, né? Cidade universitária em São Paulo. E ali a gente juntava, numa universidade, precisar juntar lixo, sendo que tem ali, é um absurdo. Então a pessoa não é educada, ela é um macaco treinado para estar ali. Educação é outra coisa. Então juntávamos bituca de cigarro, juntávamos copos, juntávamos camisinha. Então vamos juntando. E aí ficavam aqueles sacos, né? E o caminhão circulando. Quando de repente dava o sinal. E ele diz lá no livro, abriu a parte da economia, da biologia, da engenharia. E ele diz, não foram uma, nem duas, nem 5, nem 10. Foram incontáveis vezes que ele e os outros caras, o cara sai do intervalo de uma universidade, USP, ó, que chique, e chuta o saco de lixo. Ele falava assim, eu vi aquilo, pareciam nuvens
caindo dentro dos garis. E aí o fulano diz assim, qual o problema? Vai encarar? Eu faço economia na USP, mano. E o gari abaixa a cabeça. Ele falava, são animais. Vocês sabem qual é o trote universitário mais violento da América do Sul? Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Medicina. 20 mortes em 10 anos. Só no Brasil. Seja bem-vindo. Você vai fazer o curso mais cobiçado do planeta. E nós vamos te maltratar bastante. Arame farpado, cândida. Vamos até acender fogo em você. Meu Deus, gente. Aí eu ouço todos os dias o pessoal que frequenta uma casa espírita muito simples em Araraquara, toda gente que vai no SUS e tal, que fica aquelas filas e tal, eles falam assim, nossa, Sérgio, eu fui no médico, ele nem me olhou na cara. Eu falei, então, ele é um desses. Porque ele não está ali, eu dou aula de medicina. Eu falo, Serginho, se o cara puder me mandar o diagnóstico por e-mail, ou o sintoma por e-mail, eu agradeço, não gosto de gente. Eu falei assim, por que você está fazendo esse curso? Eu falei, porque eu quero ser rico. Eu falei, você é muito pobre. Você não tem valor nenhum? Ele, não, eu te adoro. Eu falei, você tem que me adorar, você tem que adorar todo mundo. Principalmente seu paciente. Mas é aí que está, o Dr. Bezerra de Menezes, então prossegue na mensagem. Ele diz, e aí fica muito difícil. Porque o jovem entra na universidade, além de festas, isso e aquilo, ele pensa, mas tem que formar logo, se ele está engajado, para arrumar um bom emprego, que lhe traga uma boa remuneração financeira. Porque isso é o sinônimo do sucesso. E nós temos esse retrato lamentável. 2014 anos de cristianismo e uma colheita tão pobre. Não é? E aí o Dr. Bezerra diz, espíritas, este é o momento da grande transição. Este é o momento, como diria o Espírito Eros, de só carregarmos aqui e aqui aquilo que é fundamental para nós. E ele termina fazendo, é uma leitura que eu faço, fazendo uma citação do professor fraternal. Interpretem como quiser. O professor fraternal é o Hipólito Leon Denis Arrival, o Allan Kardec. Tragando-o para o Brasil. É a última mensagem do Espírito Eros no livro A Busca da Perfeição. Ela diz, conforme o mestre de Lyon, tivemos a oportunidade de conhecer, certa feita, em visita espiritual ao interior do Rio de Janeiro, um também professor fraternal. E ela nos conclama todos a esse exemplo. Ela diz assim, estávamos ali numa tarefa espiritual e tal, quando algo muito especial nos chamou a atenção, isso não foi aleatório. Uma criança chorava, gritava em certa escola, e nós captamos aquela vibração de angústia, fomos até lá e encontramos um ser cheio de luz, um homem de seus 30 anos, luz para todo lado. Ela disse, parecia um holofote, e ele falava com a criança, calma, vai dar tudo certo. Era uma escola caindo aos pedaços, lousa torta, giz, tudo sujo, barro, e aquela criança descalça com um prego no pé. Aquele homem era o professor. Ele pegou a criança do colo, foi à enfermaria, que era tudo desorganizado e tal, pegou uma pinça, passou mertiolate, fez o curativo e tal, e disse, olha, fique tranquilo, vai dar tudo certo, eu vou chamar um amigo, você vai tomar uma antitetânica e não sei o quê. E a criança se refez, sorriu. No dia seguinte ela pondera, estávamos, ela, né, e o espírito João Cleófas, que também escreve por Divaldo Franco. E eu resolvi voltar na escola. Estávamos nas cercanias e resolvi voltar. Cheguei lá, aquele professor dava aula. E ele dava aula com tanto carinho. Eram crianças, pobres materialmente, mas nem todas pobres espiritualmente. E ali ele falava com tanto amor, dizia assim, respeite o seu pai, ame o seu animalzinho. Eram aulas muito além daqueles livros. Era uma aula de vida. E em dado momento, aí ele deu um intervalo e disse para aquele garotinho, venha cá. E o menino veio ainda mancando. Como está seu pé? Bem, graças ao Senhor. Ele, não, graças a Deus. Eu te trouxe 2 presentes. Os olhos do menino brilharam. 2 presentes, sim. Mas é que eu não tenho dinheiro para comprar para todos. Então eu pedi que você viesse reservadamente. E não diga para todos que eu dei. Que presentes? Primeiro, aqui está um par de tênis novinho para você. Você nunca mais vai pisar no pé. O menino não sabia como agradecer aqui. Era um par de tênis novo, ali no plástico, na caixinha. Ele falou, mas o senhor falou que tinha outro? Ele falou, tenho outro presente. É um livro.
livro chamado Histórias de Jesus. Leia, você é muito inteligente e vai gostar. No dia seguinte, o Espírito prossegue: eu não resisti, e estando ainda ali, no trabalho espiritual próximo, dei uma escapada e fui na escola. Chegando lá, vi o jovenzinho conversando com os outros sobre aquelas histórias. Ele havia devorado o livro e agora ensinava os outros. E então ele chegou ao professor e disse: eu já acabei o livro. Ele falou: ah é? Amanhã eu te dou um novo. E ela foi acompanhando 2 semanas. O menino chegou outro dia, o professor deu o livro e falou: mas você já leu tudo? Ele falou: já li tudo, e eu preciso de mais. Sabe por quê? Porque ontem ele já tinha lido, né? Ontem eu recebi lá em casa um coleguinha da outra sala, e ele levou o irmão dele, e no meu quarto eu contei para eles todas as histórias dos livros, do livro que o senhor deu, Histórias de Jesus. E agora eles vão voltar hoje porque eles querem mais, e eu não tenho mais o que dizer. Então eu vou repetir as histórias, mas o senhor me dá um novo que eu estudo e conto de novo amanhã. E num trâmite de 2 semanas, a população da casa do menino foi inchando. Acontece que não parou aí. O Espírito Helios acompanhava toda a questão e disse no livro: o pai do menino ficou profundamente envergonhado. Por quê? Porque agora as pessoas iam lá ouvir o menino no quarto do menino, que era uma favela quase. Então era uma coisa de mato para todo lado. E o pai não dava banho nele, nem a mãe. Você, mas vamos dar banho nele, né? Então vamos dar banho. O menino ia de gel. Tudo bem. Depois, as pessoas estão vindo. Vamos fazer o jardim da frente, pelo menos o jardim da frente. Aí o vizinho do lado, como ele está fazendo o jardim, tem que fazer também. Porque aí, né, competição, como deveria ser de cooperação, mas ele está fazendo. E o filho toma banho, e está de tênis, e aquela coisa. E aí os pais, mas o que você vai fazer na casa do menininho? Ele conta história, mas ele conta de um jeito, ele é especial. Então eu também quero ir, porque ele conta história, eu gosto de história. Eu vou na igreja de Jesus, ótimo, vamos lá. E ele foi gradativamente. Deus não é Jesus, Jesus é nosso irmão, Espírito puro, e vai. E ela narra, é emocionante, ela narra no livro assim, a psicosfera do bairro, era assim, uma nuvem negra e uma luz pura. Ela diz assim, incrível, e você termina o livro chorando de emoção. Ela diz assim: na última noite, quando o Dr. Bezerra de Menezes veio nos chamar, porque a nossa tarefa estava finalizada, eu, João Cleófas e o Espírito Marcelo Ribeiro voltávamos então para a colônia espiritual, pude perceber, pela primeira vez, que o professor fraternal, aquele moço de 30 anos, missionário, estava na esquina, só observando. Ele ficou curioso, né? Ele falou: mas o que é isso agora? Ele não é orador, não é? E ele foi lá dar uma olhada, e viu uma multidão de crianças ali, e aquele menininho em pé. Porque bem-aventurados os mansos e pacíficos, eles herdarão a terra. E o professor disse: graças a Deus. Esse é o educador. Esse é o educador. E acho que ele não tinha nem graduação direito, mas não importa. Então, a partir daí, ela diz: olha aí, o professor fraternal Allan Kardec, nesse grande contexto pelo qual a humanidade atravessa, meus irmãos, observamos por todos os cantos pessoas chorosas, tristes, melancólicas, angustiadas. E Allan Kardec tem um livro que não é da codificação, não é um dos 5, mas ele é muito bom. Chama-se Viagem Espírita em 1862. Ele fez 50 palestras em 30 cidades da Europa. E a última, Os Espíritas de Lyon e Bordeaux, foi transcrita e está no livro inteirinha. O que é aquilo? Ouvir aquele homem falar, ficaria o dia inteiro, fechando os olhos, só ouvindo aquele homem falar. Chega em dado momento do livro, ele diz: o grande papel do espírita é estudar muito, se transformar veemente e profundamente, e amar o próximo, consolando-o sempre. Por isso ali ele diz: já temos o verdadeiro significado da palavra caridade lá no Livro dos Espíritos. Ainda não tinha sido publicado o Evangelho, em 1862, né? Tinha só o Livro dos Médiuns, 1861, e o Evangelho. Aliás, o Evangelho é 18 de abril de 1857, abril, o Livro dos Espíritos, e o Evangelho 15 de abril de 1864. Então ele diz: como estava lá em O Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência, perdão, mas o sorriso, o abraço, a palavra,
não é? O bom ânimo, o carinho. Isso é caridade. Porque a verdadeira caridade não consiste em dar do que se tem, mas sim em dar do que se é. Em verdade, Jesus deu mais de si mesmo para a evolução da humanidade do que todos os milionários da história juntos. Portanto, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. E ele conclui a palestra dizendo, abre aspas, coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isso do que... Termina com a interrogação. Allan Kardec. Então, meus irmãos, devemos sempre manter-nos em otimismo, muita alegria, muita disposição, refletindo de fato sobre as questões da vida e buscando o nosso sempre autoaprimoramento com Jesus, o Allan Kardec com os espíritos nobres, e a partir daí tenhamos a certeza que poderemos hoje, amanhã e principalmente quando acordarmos do lado de lá, olhar para trás com a consciência tranquila pelo dever rigidamente cumprido. Seja eternamente feliz. Seja você quem ama, quem estuda, quem perdoa, quem estende a mão, quem sorri, quem doa amor. Seja você quem diz, muito obrigado, Senhor, por mais um dia lindíssimo aqui na terra, cheio de amor, de conhecimento, de saúde, de trabalho, de alegria e de paz interior. Muito obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, que é o prometido Consolador. Muito obrigado por ter nos enviado Jesus, que é a nossa grande luz. Muito obrigado, Senhor, porque eu amo infinitamente a minha vida, que para mim é tão bela, nobre e consentida. Muito obrigado pela bênção da reencarnação. Graças a ela, nós alçamos, pelo nosso livre-arbítrio, a nossa evolução. Obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Louvo-te e agradeço-te infinitamente pelo ar, pelo pão, por toda a minha paz. Muito obrigado, Senhor, pela beleza que eu posso enxergar no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ler e ver o meu amor diante da minha visão. Eu detecto cegos que caminham na solidão, e alguns deles, logo ali fora, tropeçam na multidão. Por eles eu oro, e a Ti eu imploro comiseração. Eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Ti, meu Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a música do povo que desce do morro na praça a cantar, e a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Muito obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro, e também a voz longínqua do cancioneiro. Porém, e os que perderam a faculdade de escutar, o Teu nome nesta existência não ouviram, por conseguinte não sabem pronunciar.
Com licença, Pai. Deixa-me aqui por eles rogar. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sonhar. E se tiverem mérito, na sequência, após uma bela prece, voltarão a escutar. Muito obrigado, meu Deus, pela minha voz, mas também pela voz de todos os meus irmãos, que buscam falar o bem, pela voz que ama, que socorre, que ajuda, que alfabetiza, que legisla, que ensina, que ilumina, que liberta consciências, que emite a melodia da tua própria voz, e pela voz que fala de amor. Louvado sejas, Pai, muito obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que vivem na afasia e não podem falar uma palavrinha sequer, nem de noite, nem de dia. Mas eu tenho a absoluta certeza que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também falarão. Muito obrigado então pelas minhas mãos, que são as minhas alavancas de ação e progresso no trabalho e na minha redenção. Muito obrigado pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura. Muito obrigado, Senhor, pelas mãos do amor. Muito obrigado, Senhor, pelas mãos que embalam o corpinho do meu filho. Muito obrigado, Senhor, pelas mãos de caridade, de fraternidade, de solidariedade, mãos que afastam a solidão, mãos que apertam mãos. Agradeço-te agora pelos pés. Eles me mantêm firme, ereto, e me possibilitam mais um dia caminhar, suave, sem reclamar. Louvado seja, Senhor, eu posso caminhar. Pelo mundo afora vejo tantos deformados, aleijados, marcados, amputados, paralisados, e conheço alguns poucos que hoje aqui adorariam estar, mas não podem caminhar. Eu posso. Então eu oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, suavemente voltarão a caminhar. Para encerrar, ajoelho o meu coração, Senhor. Muito obrigado pelo meu lar. Uma vez que é tão bom, gostoso e magnífico ter um lar. Não importa se é uma mansão, uma favela, um ninho, um gravado de dor, um apartamento de luxo, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O que importa é que ali exista sempre o amor. Amor de mamãe, amor de papai, figura da esposa, figura do marido, a figura do filho, a figura do amigo ou do irmão, alguém que nos dê a mão, pelo menos um gatinho ou um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um lar, nem um teto para me aconchegar, nem assim reclamarei. Pelo contrário, eu lhe direi: obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Muito obrigado, porque eu sou infinitamente feliz. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em Ti e pelo Teu amor, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Este é o poema da gratidão do Espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco.
Muita paz a todos. Fiquemos com Deus. Agradecemos infinitamente a paciência. E se a Carolina me presentear de novo, eu estarei aqui uma próxima vez com muita alegria. Muito obrigado. Mesmo na noite fria, é tanto carinho, tanto amor que ficamos todos aquecidos, né, no nosso coração. E é muito gostoso todo esse amigo, Sérgio. Bondade sua, querido. Eu que agradeço. Bom, alguém quer comentar alguma coisa, né? Já foi dito. Ficamos todos emocionados e agradecidos. Eu que agradeço. Como a gente sempre faz, sorteamos livrinhos, né? Para continuar o aquecimento do coração. Serginho, números de quanto, Lúcia? 35. 1 a 35. 7. Ah! Mais um 7. 17. Nota, mais um, por favor. 2. Nossa, que legal. 10. E o, por fim? 11. Ludmila? Não? Então, não deu. O 11? Só pode ser o senhor. No início manifestou, só pode ser o senhor. Se não for, será. Né? Tudo inteiro. Acho que pode brincar. Parabéns. Gente, mês que vem teremos o Márcio Correia, tá? A gente vai mandar os e-mails. Se alguém não recebe os e-mails do Obreiros avisando das palestras, me avisa que eu incluo. Esse mês a gente teve um problema, o site ficou em manutenção, o servidor, quando a gente foi mandar, a gente não conseguia. Então a gente teve um problema para mandar os e-mails esse mês. Mas mês que vem estamos aí, firmes e fortes. Com certeza o Serginho virá outras vezes, não é? Você não vai se livrar da gente tão cedo. É um presente para mim. Imagina, o presente ainda é maior para a gente. Que isso. Gente, então é isso. Muito obrigada pela presença.